Aleluia, como não adorar esse Deus, como não glorificar, como não se render a Ele. Oh, aleluia, que você seja tão tomado por um ambiente de glória, como nós fomos, estamos sendo, nessa noite, nesse ambiente aqui. Ah, Deus, te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus, te adoramos, glória a Deus, glória a Deus. Você pode respirar aí, pegar a sua Bíblia, para nós repartirmos o pão, para nós passarmos aquilo que o Espírito Santo ministrou na nossa vida por meio da palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus nessa hora entre no teu coração, no teu espírito e te fortaleça, Quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. Esse dia era o dia que nós deveríamos estar aqui, adorando a Jesus juntas, nesse templo. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o Senhor sabe o tempo certo. É Ele que está no comando. E mais uma vez que o Senhor alcance todos os corações que estão sendo ministrados nessa noite pelo Espírito Santo. É Ele quem ministra, é Ele quem fala, é Ele quem transforma, é Ele quem faz tudo novo, é Ele que muda a nossa história, é Ele que faz com que nós tenhamos forças para caminhar, para prosseguir, é Ele que nos renova, é Ele que vai lá e nos pega de onde nós estamos caídos e nos levanta na sua presença. Aleluia. E é essa palavra de superação, de restauração, que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração nessa noite. Nós vamos falar de algo que Deus tem feito na nossa vida, que é superação na caminhada. Sabe, é inegavelmente notório que nós estamos vivendo dias de calamidade, de desespero, de incertezas e muitas perdas. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, mas estamos vivendo uma oportunidade da nossa fé ser provada. Nós estamos vivendo tempos em que a nossa fé está sendo posta à prova, a nossa confiança também, porque chegou o tempo em que a nossa fé não pode ser um discurso, não pode ser uma teoria, não pode ser resultado de um simples estudo teológico, não pode ser uma informação. Chegou o tempo que certamente você, assim como eu, nos demos conta de como estão as nossas vidas. Jamais imaginávamos viver isso, mas também jamais imaginávamos provar de uma presença tão gloriosa do nosso Pai, sermos chamados para uma comunhão tão linda como nós estamos sendo chamados nesse tempo. Tempo de projetos adiados, tempo de sonhos interrompidos, tempos onde o mundo tem buscado uma resposta para tudo que temos vivido. Só que a nossa resposta vem do Senhor. A nossa resposta vem dos céus. Sabe, nós estamos em uma caminhada. E chega um momento na caminhada que nós precisamos de superação. Precisamos avançar. Precisamos transpor. Precisamos ir adiante. Nesse tempo, procure descobrir o propósito de Deus para a sua vida, nas inconveniências que estamos enfrentando, porque nada acontece por acaso. Nada acontece sem um propósito. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nesse tempo, ao invés de questionarmos
Ao invés de estarmos em interrogações, ao invés de estarmos com o coração, com ingratidão, é tempo de nós buscarmos o propósito de Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada, porque só assim nós podemos experimentar uma superação que vem do céu. Uma superação que a terra não é capaz de produzir. Uma superação que não é resultado simplesmente do meu esforço, da minha dedicação. Por mais que sejam importantes, mas é uma resposta que vem somente dos céus. Sabe, Deus permite alguns acontecimentos com uma finalidade. E a finalidade é elevar nossos níveis. Talvez nós tenhamos caminhado tão raso, mas o Senhor olha para nós e diz: ei filha, ei filho, está na hora de você me conhecer um pouco mais. Está na hora de você mergulhar mais profundo. Está na hora de você aprender a discernir a minha voz. Muitas vezes nós estamos caminhando como numa infantilidade de Samuel, do qual nós não sabemos discernir a voz do Pai. Mas Ele pacientemente continua falando conosco. Ele não desiste. Deus não desiste da sua vida. E assim como Samuel, na sua infantilidade, que não sabia discernir a voz de Deus, ele corria para o que era humano. Ele corria para Eli, pensando ser Eli que chamava, até que houve discernimento de ambas as partes. Então ele pôde olhar para Deus e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus quer nos elevar no nível onde ouvimos a sua voz, olhamos para Ele e damos uma resposta: fala, Senhor, porque eu estou ouvindo. Eu cheguei no nível onde eu ouço a tua voz, aonde eu não tenho mais confusão dentro de mim. Sabe, nesse tempo, Deus tem o interesse de elevar o nível de dependência. Não há homem na face da terra capaz de nos livrar de algumas situações. Por mais que haja boa vontade, por mais que haja interesse, por mais que haja empenho, dedicação, entrega, mas existem situações que somente o céu, Ele pode nos livrar. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, porque só Ele pode ser a nossa suficiência. Talvez nós temos buscado em tantos lugares, nós temos buscado em tantas pessoas, com a finalidade de superar aquilo que há dentro de nós, mas só o Senhor pode ser a nossa suficiência. Só o Senhor pode nos completar. Só o Senhor pode nos preencher. Só o Senhor pode nos conduzir a Ele mesmo, a ponto de não precisarmos de mais nada. E nós olhamos para Ele e falamos: Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Sabe, não é que nós não vamos usar o que o Senhor deixou. Não é que nós não vamos usar aquilo que Ele mesmo dispõe a nós. Mas dentro de nós haverá uma satisfação com a presença dEle. Deus permite acontecimentos como esses que nós estamos vivendo, como tantos outros que nós passamos, para elevar o nosso nível de dependência. Primeiro Ele quer elevar o nosso nível de dependência com Ele, e depois elevar o nosso nível de paciência nele. Ah, como nós somos tão acelerados, e gostamos de tudo para ontem. Não sabemos esperar, nós temos dificuldade de esperar. Puxa, se nós marcamos tal hora, tem que ser do nosso jeito,
tem que ser da nossa forma. Nós não temos paciência para aguardar o agir do nosso Deus. Mas saiba de uma coisa: Deus é um Deus pontual. Deus não se atrasa. Se você tem esperado algo de Deus, saiba que o silêncio de Deus não é a antecipação de um não. O silêncio de Deus é preparar para que no tempo exato dele, Ele se manifeste na nossa vida, na nossa causa, na nossa situação. Nós passamos à frente e queremos resolver tudo do nosso jeito, mas agora nós não somos mais comandados por nós mesmos. Há um governo de soberania sobre nós. Há um Senhor sobre as nossas vidas. Há um Rei que reina sobre o nosso coração. Há uma mão que é estendida sobre nós. E nós devemos então nos dispor, nos entregar, nos render, para que Ele venha elevar esse nível de paciência em nós. Sabe por quê? A precipitação pode nos levar à frustração. A precipitação pode nos levar à frustração. Às vezes, momentaneamente, nós nos damos por satisfeitos, por termos agido como queríamos, por ter resolvido de acordo com aquilo que estávamos sentindo, com as nossas boas intenções. Mas no final isso gera frustração. No entanto, quando nós aguardamos o Senhor, o resultado é diferente. O Senhor quer elevar tanto o nosso nível de dependência, como elevar o nosso nível de paciência, para que haja superação na nossa caminhada. O salmista, ele diz no Salmo 40, dos versículos 1 a 3: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe, muitas vezes a nossa falta de paciência quer nos levar para um lugar de precipitação, mas o Espírito fala conosco para permanecermos esperando nele, esperando por Ele, porque o que acontece com uma pessoa que espera Ele, com uma pessoa que se curva diante dEle, com alguém que aguarda a resposta dEle, é totalmente diferente de uma frustração. Ele diz: eu esperei com paciência no Senhor. Você está numa caminhada? Eu estou numa caminhada. O que você tem buscado? Não se precipite. Não se precipite no seu sim. Não se precipite no seu não. Não se precipite nas suas decisões. Espere no Senhor. Espere pelo Senhor. Porque há um inclinar de Deus. Deus, Ele se inclina para aqueles que buscam a sua presença. E esperar num momento desagradável não é fácil. Veja bem que o momento que o salmista estava esperando, o trajeto da caminhada que ele estava percorrendo, não era favorável. Porque se o Senhor tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, é porque ele estava nesse ambiente, mas ele tomou uma decisão de ter paciência e aguardar em Deus. Talvez nós queremos esperar somente num ambiente confortável. Nós queremos esperar em algo que seja favorável. Mas o salmista diz:
que quando ele esperou do Senhor, ele estava numa posição, em um posicionamento horrível, charco de lodo, mas o Senhor o transportou para um lugar onde eu e você, em Deus também somos transportados. Ele foi tirado desse lugar inconstante e foi levado para a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Ele diz: firmou os meus passos. Quantas vezes na nossa caminhada nós estamos tão inconstantes, e nós precisamos ser firmados na nossa caminhada. E ele diz: ele firmou os meus passos. E mais do que isso, não foi só uma mudança estrutural, não foi só um alinhamento, não foi só uma superação desse lugar onde ele se encontrava. Deus mudou aquilo que saía de dentro dele. Ele diz: e colocou na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus. Ei, o céu te convida para você elevar o nível. Em vez de soltar a dor, em vez de soltar a frustração, a ingratidão, em vez de falar simplesmente a respeito de reclamações, o céu quer levar a tua vida em um novo nível e colocar nos teus lábios um cântico produzido pelo Espírito de Deus. Isso não é fácil. Isso acontece quando Ele nos transpõe de um ambiente para o outro. E é isso que o Senhor tem feito nesses tempos. Ele tem pegado as nossas vidas, nos tirado da comodidade, nos tirado muitas vezes até de um certo conforto, porque Ele quer nos trazer para perto dEle, para perto da sua vida, para perto do seu coração. E uma coisa muito importante que eu quero deixar registrado no teu coração é que nessa caminhada, quando o Senhor nos chama para superação, quando o Senhor nos leva de um nível para o outro, isso não fica só conosco. A palavra de Deus diz que o salmista, quando ele vê esse acontecimento na vida dele, ele diz: as pessoas vão olhar e vão ver e vão contemplar o Senhor, e vão ver que é o Senhor que faz. Sabe, nós olhamos para a nossa vida. Sim, nós olhamos para a nossa vida e nós testemunhamos. Só o Senhor poderia fazer isso. Só o Senhor poderia te guardar como você está sendo guardado. Só o Senhor poderia te restaurar como você tem sido restaurado. Só o Senhor poderia te mudar como você tem sido mudado. Só o Senhor poderia fazer com que você provasse tão grande superação como você tem sido uma própria superação nesse tempo. Deus, Ele permite alguns acontecimentos para elevar o nível também de coragem e resistência. Sabe, nós desfalecemos com muita rapidez. Nós até começamos algo, começamos um projeto, nós temos ideias, nós temos ali alvos, mas na primeira tempestade que acontece, nós desfalecemos. Isso é natural da nossa estrutura. É por isso que também a Bíblia diz que o Senhor olha para nós e Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, porque facilmente nós desfalecemos. Facilmente nós desistimos, facilmente nós cedemos. Mas eu quero te falar uma coisa: o Senhor quer elevar o nível da sua vida, para que haja superação, porque nós precisamos de coragem para prosseguir, e precisamos de resistência para não desistir. Pega isso no teu espírito. Nós precisamos de coragem para prosseguir, e precisamos de resistência para não desistir. Superação na caminhada. Nós chegamos diante de Deus, reconhecemos as nossas fraquezas e falamos a Ele: só o Senhor pode elevar a minha vida para um outro patamar. Sabe por quê?
Porque muitas vezes a nossa vida de adoração, de louvor, de entrega, está condicionada àquilo que é temporal, está condicionada a condições passageiras, aquilo que é transitório. Nós estamos condicionados a adorar, a louvar, quando tudo vai bem, quando há fartura, quando estamos com saúde, quando as finanças estão controladas, quando a família vai bem. Mas Deus tem interesse em nos elevar o nível de adoração, o nível de louvor, o nível de alegria, que está descrito no livro do profeta Abacuque. E eu gostaria que você, que lá no início, pegou a sua Bíblia, abrisse aí em Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero que você note, porque Deus está falando na sua vida, falando no seu coração com essa palavra. Deus está te chamando para a superação nessa caminhada. O profeta, depois de ver coisas terríveis, como eu e você temos visto nesse dia, o profeta, após ele contemplar calamidade na face da terra, após ele ver grandes destruições, reinos sendo abalados, ele diz, a partir do versículo 17 do capítulo 13 de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Superação na caminhada é quando nós entendemos que nós devemos adorar independente da situação. Ah, mas eu devo adorar em qualquer situação, sim. Isso não é conformismo, isso é confiança. Adorar independente da situação não é conformismo, é confiança. Eu tenho um Deus que conhece toda a minha vida. Você tem um Deus que conhece toda a sua vida. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. E ainda, quando as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse, quando as coisas não se realizam como eu gostaria que se realizassem, quando as coisas não saem como eu gostaria, eu sei que Ele continua no controle, e eu vou continuar adorando a Ele, independente da situação, independente da circunstância. Ele continua no controle. Na fartura adorarei, mas na escassez também. Na saúde adorarei, mas na doença também. Na alegria adorarei, mas na tristeza também. No meio da multidão adorarei, mas quando eu estou sozinha, em afastamento ou isolamento, eu também adorarei. A adoração, ela não é motivacional. A adoração, ela é geracional. O Espírito Santo gera dentro de nós. Ei, nós não precisamos estar sendo motivados, nós precisamos ser tocados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser ministrados no Espírito Santo,
para que haja superação na caminhada, para que nós não venhamos ficar parados, detidos pelos obstáculos. Isso é superação. Superação é elevar o nível. Superação é nós acreditarmos na ação de vitória de Deus na nossa vida. Ação de vencer, alcançar, conseguir, elevar o nível. Isso é superação. Isso é Deus nos levando, nos elevando a um outro patamar. Superação na caminhada não é ficar refém das circunstâncias, querido. Não é ficar refém daquilo que é visível, daquilo que é transitório, daquilo que é perecível. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Os acontecimentos não podem definir a minha vida e a sua vida de adoração e alegria. O que define a nossa vida não é a terra, é o céu. A nossa vida é definida pelo céu. É a presença de Deus que define o nosso caminhar. É a presença de Deus que nos define. É a presença de Deus que mostra quem nós somos nele, para ele. Não é a terra que nos define, é o céu que nos define. Ainda que nada dê certo como eu gostaria, mesmo assim eu vou continuar confiando nele, crendo que tudo é por meio dele e para ele. Tudo é nele, tudo é para ele. Toda glória, toda honra, todo louvor. Aleluia! Ah, que coisa linda! Isso é superação na caminhada. Isso é você olhar e dizer: nada e nem ninguém vai me parar. Nada e nem ninguém vai me parar, seja qual for a luta, seja qual for a situação, seja qual for a adversidade, seja qual for a doença, seja qual for o diagnóstico, seja qual for a notícia, nada vai me parar, porque eu sei que tudo é para ele, é dele, e eu deposito o meu coração nele. Como nos diz o profeta Abacuque, nós estamos vivendo dias difíceis, sim. Não tem sido nada fácil, mas esses dias não nos definem. Esses dias não definem as nossas vidas. É o céu que vem nos definindo. São dias que os nossos fundamentos estão sendo descobertos. Fundamentos fala de sustentação, fala de base. Ah, como nesses dias os nossos fundamentos estão sendo descobertos. E nós estamos olhando onde realmente está depositada a nossa confiança. Onde de fato está a nossa confiança. Nós estamos vivendo dias, sim, em que o abalável será abalado, para que o que é eterno seja revelado, seja manifestado. Sabe, a nossa oração é: Senhor, o que é abalável, abala mesmo. O que não traz sustentação, coloca por terra, para que a presença de Deus se manifeste, para que a rocha inabalável venha ser a minha sustentação, para que o Cristo vivo, ressurreto, seja o direcionamento da minha vida. Superação não é ter a caminhada sem obstáculos, mas é saber que nenhum obstáculo calará a minha vida de adoração. Nenhum obstáculo calará a minha vida de adoração. O Senhor Deus é o Deus da minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Há uma proposta de Deus na caminhada. E essa superação é nos fazer semelhante com as corças. Ter pés habilitados para andar no vale, mas também ser habilitado para andar no alto.
Superação na caminhada é você olhar e saber que você não pode avançar por você mesmo, mas você tem um Deus que te pega e te leva a um novo nível. São dias para caminhar de acordo com o comando do céu. Se mova de acordo com o comando do céu e não conforme a calamidade da terra. Anota isso na tua vida. Nós estamos vivendo dias que nós temos que caminhar de acordo com o comando do céu e não de acordo com a calamidade da terra. Se nós olharmos para a calamidade, nós seremos paralisados. Mas se nós olharmos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, nós iremos nos alegrar. Porque eu digo uma coisa para você: tudo isso vai passar. Eu creio que tudo vai passar. Eu creio que chegará o dia em que nós cantaremos juntos o hino da vitória. E nós vamos dizer: o controle está na mão do Todo-Poderoso. O controle está na mão daquele que pode todas as coisas. O controle está na mão daquele que nunca perdeu e nunca vai perder. O controle está na mão daquele que olha para nós e diz: filha, filho, não é tempo de parar. Essa dor não vai te parar. Essa circunstância não vai te parar. Esse obstáculo não pode te parar. Porque eu sou o Deus que te tomo pela mão. Eu sou o Deus que caminho contigo. Eu sou o Deus que conhece a tua estrutura, conhece os teus dias. Eu sou o Deus que escrevo a tua biografia. Eu sou o Deus que defino a tua trajetória. Eu sou o Deus que estive contigo no passado, estou contigo no presente e estarei contigo por toda a eternidade. Eu sou esse Deus. Então nós olhamos para a sua palavra e nós podemos então declarar: oh Jesus, oh Deus, vem sobre os meus olhos, unge os meus olhos, coloca um novo cântico na minha boca, porque eu me levantarei e eu irei proclamar que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Isso é uma verdade. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, você crê? Então declare isso. Fale alto, bom som. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, Aleluia! todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, 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 sim. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão buscando superação em Ti, que estão buscando uma resposta em Ti, que estão buscando um consolo, um alento, que estão buscando na Tua presença aquilo que homem nenhum pode dar, que humano nenhum pode dar, que o mundo não pode dar, que a ciência não pode dar, que a tecnologia não pode dar, que a religião não pode dar. Esses que estão buscando em Ti sejam encontrados por Ti, e eles sejam, Deus, cheios do Teu Espírito, e adore independente das circunstâncias, adore independente, Senhor, da situação adversa, adore independente da calamidade, adore independente da decepção, adore independente do abandono. Eles se alegrarão no Senhor, independente daquilo que os olhos veem. Oh Deus, eu oro por eles. Toma cada casa, toma cada lar, toma cada família na Tua presença, Deus. Toma, toma, toma. Aleluia. Não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh Jesus, oh Jesus. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus aí onde você está. Aplauda Jesus. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és lindo.
Oh, Tu és o amado da minha alma. Tu és o desejado do meu coração. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Aleluia. 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 Oh, tem uma presença linda de Deus aqui. Oh, eu acredito que essa presença invadiu a tua casa também. Obrigada, obrigada a todos vocês que vieram cultuar com a gente. Não somente aqui de Porto Velho, Rondônia e Bethesda, mas de todo o estado de Rondônia, do Brasil. Temos pessoas aqui de vários lugares, de São Paulo, do Ceará, do Rio de Janeiro, Santa Catarina. Nós temos pessoas de tantos lugares adorando a Jesus. Obrigado, obrigado por você acreditar nesse tempo de adoração. Que a adoração move, a adoração move, a adoração faz com que nós venhamos superar na caminhada. Deus abençoe, um abraço aos irmãos lá do Planalto que pediram para serem abraçados nesse dia. Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos encerrar aqui, nós vamos continuar adorando aqui, porque tem um ambiente de glória neste lugar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Vem nos envolver, meu Pai. Nós te desejamos, Espírito Santo, Espírito Santo, então vem nos envolver com teu Espírito, vem nos envolver, Senhor Jesus, ó, vem nos envolver com tua glória. Mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sim, vem. Nós vamos encerrar por aqui. Continue adorando na sua casa, porque tem um ambiente de glória neste lugar. Deus abençoe, receba o nosso abraço. Domingo estaremos de volta aqui às 18h30 adorando a Jesus.